Quando imaginamos ter um filho, criamos uma série de expectativas sobre o seu futuro, sua profissão, sua vida amorosa. Mas e quando estas não se realizam? Como lidar com questões relacionadas à sexualidade, que já se caracterizam como patológicas ou que trazem sofrimento, em função de não serem bem aceitas pela sociedade? Uma boa notícia é que os dados oficiais revelam que a prevalência destes cenários na população brasileira não é muito alta. Mesmo assim, julguei importante apresentá-los, pois cada família tem a sua realidade e informação nunca é demais. Quando meu sobrinho, que hoje tem 21 anos, descobriu aos 6 anos que eu era psicóloga, me fazia diversas perguntas que começavam sempre com: tia, é normal uma pessoa que faz isso e aquilo? Ele supunha que um psicólogo tivesse todas as respostas sobre o que é considerado normal ou não. Era difícil responder às perguntas que ele me fazia, especialmente porque eu procurava ponderá-las para não oferecer parâmetros muito rígidos, mas também não passar a ideia de que tudo é permitido. Hoje, como mãe, continuo exercitando a arte de dar sentido aos questionamentos das crianças. O que posso dizer para meu sobrinho, minhas filhas, meus alunos, meus pacientes crianças e seus pais é que existem muitos tons entre o branco e o preto, mas não há dúvida quanto ao que é branco e o que é preto. Trazendo isso para o campo da sexualidade, há alguns comportamentos considerados normais, outros que são diferentes e outros que definitivamente são patológicos. No entanto, é preciso muito critério para diferenciá-los. Alguns comportamentos, pensamentos ou sentimentos que não são patológicos também podem gerar sofrimento para a criança e seus familiares, enquanto que outros, claramente patológicos, podem estar relacionados apenas com o prazer. Para diferenciar o normal do patológico, adota-se com mais frequência a análise quanto à exclusividade, a fixação e o sofrimento. Vamos lá. Fixação é quando a criança se mantém com comportamentos, pensamentos ou sentimentos de fases anteriores, mesmo quando ela já adquiriu os ganhos da fase seguinte. Sofrimento é quando a criança percebe que não consegue controlar aquela determinada atitude, pensamento ou sentimento negativo que a faz sofrer. E exclusividade é quando a criança se atém só àquele comportamento, pensamento ou sentimento. Por exemplo, a criança que só consegue dormir após ter se masturbado. Em todos os transtornos psicológicos infantis, seja no plano motor, sensorial, perceptual, da fala, cognitivo ou social, o desenvolvimento normal da sexualidade aparecerá prejudicado de alguma forma. O Caio traz um cenário para analisarmos. Mãe, o Gabriel no recreio ele só quer dançar e passa manteiga de cacau para parecer que é batom. Filho, existem meninos que gostam de dançar e dançam muito bem. Eu vou te mostrar um vídeo de um dos melhores bailarinos do mundo, Mikhail Baryshnikov. Mas menino não usa batom, viu, filho? Aprender o que combina com menino ou menina em certa cultura também é uma parte vital da tarefa de uma criança. O sexo com o qual a pessoa nasce, masculino ou feminino, não é a mesma coisa que o gênero atribuído, embora um decorra muito do outro. Os pais, eles exigem, eles esperam muito que os filhos correspondam a uma expectativa deles em relação a uma heterossexualidade. E não conseguem, talvez, perceber por uma perspectiva de desenvolvimento, né, desenvolvimento nesse contexto atual, onde nós temos uma discussão muito mais ampla sobre diversidade, uma discussão muito mais ampla sobre a possibilidade do afeto circular entre as pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, sem isso estar vinculado necessariamente a uma orientação sexual ou ao sexo em si. Né? Então, a gente percebe muito isso, pais que eles precisam desse certificado para ticar a questão da educação. Então, assim, eu fiz o meu papel certo, pelo menos pela questão sexual ou pela questão, né, da criação
de um filho que vai crescer, que vai casar, vai ter filhos. A criança adquire seu gênero através do processo de identificação, no qual ela vai escolher se apropriar das características, forma de ser, pensar e agir de um dos genitores. Na nossa cultura, por exemplo, só se dá maquiagem para meninas, mas em outras culturas, meninos também usam maquiagem ou pintura no olho. Algumas abordagens biológicas afirmam que a exposição pré-natal a hormônios masculinos, como a testosterona, influenciam significativamente o comportamento depois do nascimento. Isso significa que os hormônios desempenham algum papel no desenvolvimento de gênero. Por volta dos 4 anos, se desenvolve o esquema de gênero, quando a criança percebe as diferenças entre masculino e feminino, sabe a que gênero pertence e é capaz de rotular os dois grupos. A partir disso, as crianças começam a mostrar preferência por parceiros do mesmo sexo para brincar ou por atividades estereotipadas por gênero. Já em torno dos 5 ou 6 anos, a criança adquire a constância do gênero, ou seja, ela compreende que, em via de regra, gênero não se muda. E então se manifesta o comportamento tipificado por gênero, que é o padrão considerado normal pela sociedade, onde meninos agem como meninos e meninas agem como meninas. Estudiosos do desenvolvimento humano afirmam que crianças de apenas 18 meses já recebem influência dos pais que reforçam atividades e comportamentos típicos por sexo, como, por exemplo, a escolha de certos brinquedos, roupas, acessórios. Você tem alguma ideia do que pode estar acontecendo com o Gabriel? O comportamento dele é entendido como um comportamento de gênero cruzado, no qual tem atitudes do gênero oposto. Essa experimentação por ações do gênero oposto pode ser parte do desenvolvimento típico dessa criança. Na nossa cultura, essa troca é mais bem tolerada quando aparecem em meninas, por isso são mais comuns e não causam tanto espanto nos pais. Já quando aparecem nos meninos, os pais temem que possa levar à homossexualidade. Estudiosos identificaram que o comportamento masculinizado em meninas não parece interferir no desenvolvimento de sua personalidade feminina na vida adulta e pode até permitir que adquiram características positivas, tais como assertividade. Logo, se fôssemos mais tolerantes com esse comportamento quando surgem em meninos, talvez tivéssemos boas surpresas quando se tornassem adultos. Vamos a mais um caso? Charles, que isso, rapaz? Eu estou dançando, é o que todas as meninas fazem. Mas você é um menino. Não sou não. Meu pipi vai cair quando eu for grande. O início desses tipos de comportamentos ocorre entre 2 e 4 anos. Crianças dessa idade podem apresentar comportamentos e falar de um claro desejo de pertencer a outro gênero, mas raramente se rotulam como sendo de outro gênero. Trata-se da chamada disforia de gênero, que vai além do comportamento de gênero cruzado, no qual as crianças querem apenas experimentar outros papéis e podem até ter ganhos positivos com isso. Já na disforia, há o desejo de pertencer a outro gênero, mas que traz sofrimento tanto para a criança quanto para a família. Nós vivemos num mundo intolerante. Há as diferenças de uma forma toda, por que não falando de sexo e sexualidade, né? Então, assim, é importante sempre a gente pensar o que aquela sexualidade, bem entre aspas, né, disforme ainda naquela criança ou naquele jovem, o que aquilo representa de ameaça para cada um desses adultos na própria sexualidade, no próprio desejo de demonstrar afeto com pessoas, inicialmente até com familiares, por que não, mas com pessoas do mesmo sexo, sem ter que ser rotulado como um gay. A disforia é a vivência de uma inadequação entre o gênero desejado e o real. Para receber esse diagnóstico, deve-se ter de 6 a 8 das seguintes características por no mínimo 6 meses. São elas: forte desejo de pertencer a outro gênero ou insistência de que um gênero é o outro,
Forte preferência por vestir-se como o sexo oposto e rejeitar roupas típicas de seu gênero. Em brincadeiras de faz de conta, forte preferência por papéis do outro gênero. Forte preferência por brinquedos, jogos ou atividades tipicamente usadas ou preferidas pelo outro gênero. Forte preferência por brincar com pares do outro gênero. Em meninos, forte rejeição de brincadeiras agressivas e competitivas. Forte desgosto com a própria anatomia sexual, chamado de disforia anatômica. Por exemplo, os meninos fingem que não têm pênis e urinam sentados. E desejo intenso de ter o órgão sexual e aparência do gênero oposto. Essa condição deve estar associada a um sofrimento significativo ou a prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou em outras atividades importantes da vida da criança. Esses sintomas costumam se manifestar desde cedo e o diagnóstico é normalmente dado na pré-adolescência. A disforia de gênero pode surgir em qualquer idade e desaparecer ou permanecer, mas é mais comum em pré-adolescentes ou adolescentes. Quando surge em crianças muito pequenas, não vem acompanhada da disforia anatômica extrema e persistente, que é querer trocar de sexo. Já quando estão mais velhas, isso ocorre. Crianças que apresentaram disforia de gênero alguma vez na vida, quando crescem, normalmente se identificam como homossexuais. No caso de Charles, não podemos dizer que se trate de qualquer um desses casos, porque precisaríamos acompanhá-lo no seu crescimento. Mas quando conversamos com adultos transexuais, travestis ou transgêneros, uma história como essa é comumente relatada na infância. Nesse vídeo, vimos os principais transtornos relacionados à sexualidade, que começam a se desenvolver na infância e as formas mais assertivas de lidar com eles. Para identificar problemas que merecem atenção e avaliação, precisamos estar atentos a comportamentos repetitivos e intensos associados a sentimentos de ansiedade, angústia ou tristeza. Nos colocamos à disposição em caso de dúvidas. Um abraço e até a próxima!